Olá pessoal, sou Fernando Tendolini, Head da área de renda variável aqui do Fator, e esse vídeo é para a gente falar um pouquinho sobre o cenário no mês de fevereiro de 2025 e um pouco também sobre o desempenho do Fundo Fator Momento. Diferentemente do que tinha sido janeiro de 25, em que nós tivemos uma reversão daquela tendência ruim do fim do ano e que as bolsas subiram, a bolsa aqui subiu, nós tivemos o mês de fevereiro bastante negativo. Depois que nós tivemos a eleição do presidente, aliás, a posse do presidente Trump no dia 20 de janeiro, a partir daí os mercados entraram num humor um pouquinho mais azedo, a gente poderia dizer, com desvalorização dos ativos, seja lá fora, seja aqui dentro. Eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção para algumas coisas. Do lado dos Estados Unidos, nós tivemos realmente a questão das tarifas de importação um pouco mais concretas e a parte da questão de imigração. Teve bastante mexida na expectativa dos investidores nesse período. Apesar de a gente acreditar que a questão da imigração, por exemplo, vai ter os seus efeitos ao longo do tempo, nada muito imediato, o mercado ficou muito mais avesso à questão das tarifas, inclusive por conta da austeridade com que foram anunciadas e também da forma os níveis anunciados. Apesar das idas e vindas em relação à questão toda da sua implementação. Então, foi um momento bastante turbulento, inclusive trazendo aí, por conta do investidor, por conta dos analistas, a avaliação de quais os efeitos que isso vai ter. Se isso vai gerar inflação ou se isso vai gerar inflação mais desaceleração econômica. A gente vê aí vários analistas economistas trazendo revisões de PIB para baixo, que seria um cenário bastante adverso, de inflação mais alta, por conta dessas questões tarifárias, ao mesmo tempo que estaríamos vendo uma desaceleração da economia. Quando a gente coloca essas coisas todas em pauta, a gente vê aí bolsas lá fora caindo, dólar se desvalorizando frente às outras moedas, e a taxa de juros também apresentando um movimento de recuo. Apesar disso, a gente não vê muitas apostas que o Fed, na reunião de março, vá trazer alguma alteração importante na sua suspensão de movimentos aqui. Aqui no cenário doméstico, acho que vale a pena colocar algumas questões que foram, de novo, voltaram à baila, apesar desse momento mais favorável que nós tivemos vindo, por exemplo, do cenário de juros lá de fora e do próprio de câmbio, que volta a questão das pesquisas que mostram o enfraquecimento da percepção do governo e, com isso, o receio de que, em algum momento, a gente vá ter medidas incentivadoras para tentar recuperar o campo perdido em relação às pesquisas de opinião e às pesquisas de eleição. Quando a gente olha para a China, o cenário continua bastante complexo, com a falta de incentivos, com a falta de dinamismo daquela economia, apesar de o governo ter reafirmado a sua expectativa e estimativa de crescimento de 5% para o PIB esse ano. Quando a gente olha, portanto, o desempenho dos fundos, desempenho da Bolsa, desempenho do mercado e do Fundo Fator Momento, a gente vê uma queda no mês de fevereiro, revertendo aquele início de ano que nós tínhamos tido aqui. Em relação à carteira, a carteira do fundo ela teve alguns destaques bastante positivos, a gente pode chamar a atenção para a Eletrobras, para o Mercado Livre, Direcional e para a Hypera. E essas empresas contribuíram em cerca de 2% positivamente para a carteira. Por outro lado, quando a gente olha as posições negativas, elas contribuíram bastante negativamente, de forma que nós tivemos aí um desempenho que não foi compensado, inclusive, pelas proteções que havia na carteira. Eu acho que tem dois grupos que valem a pena ser mencionados aqui. O grupo de empresas que diversificavam o nosso portfólio olhando para fora, então a gente pode falar aqui de Google, de Microsoft, de Meta, que apesar de serem pequenas individualmente, conjuntamente elas tinham uma participação importante e sofreram principalmente com a desvalorização do dólar, no caso, frente ao real, e também por conta de alguns questionamentos de investimentos futuros em face do crescimento do PIB e também das informações que vieram sobre a DeepSeek e de a necessidade ou não de novos investimentos na questão de inteligência artificial. A nossa percepção é que esse barulho é mais de curto prazo do que nas teses seculares dessas empresas, mas de qualquer forma impactaram negativamente a nossa cota no mês passado. O outro grupo vem das empresas exportadoras. Nós temos,
participações importantes em algumas empresas do setor de exportação de proteínas e também em Suzano. Nesses momentos em que nós tivemos aí essa desvalorização do dólar frente, no caso de novo, ao real, apesar de os preços das commodities e apesar de o preço da própria balança, por exemplo, da parte de exportação de proteínas, ter mostrado uma inflexão positiva aqui nas últimas semanas, ainda assim houve uma queda importante dessas empresas, de forma que a gente teve uma desvalorização aí da carteira da ordem de 5%. Quando a gente olha para a exposição, o fundo estava bastante protegido entre 25% e 30% da sua carteira, mas principalmente com BOVA11, Small e o ETF de Small Caps, também que não foram suficientes aí para compensar a queda mais importante e aguda de algumas participações. Quando a gente olha a carteira, a gente mantém essa diversificação de setores e de vetores. Então, empresas ligadas ao setor de crescimento e tecnologia, uma questão secular, mantemos nossas posições aí das empresas que podem muito se beneficiar com a desregulamentação propostos pelo governo Trump, assim como também de crescimento dessas novas fronteiras de tecnologia ao longo dos próximos anos, de forma que a gente acredita que esses barulhos, que essa movimentação de mercado seja uma questão mais de curto prazo. Na parte de consumo, que é a segunda barra aí, a gente tem um destaque para o mercado livre. Né? Eu acho que o mercado de consumo está sendo bastante questionado nos últimos anos, se a gente olhar as varejistas aqui no Brasil, e quem tem sido justamente o grande protagonista disso, a gente poderia elencar, é a operação do Mercado Livre aqui no Brasil, aqui na América Latina, por isso que a gente mantém uma posição grande na companhia. Né? Outra questão também é que essas participações elas têm um importante papel de mola propulsora em momentos que o mercado arrefece nas suas apostas de juro, principalmente. Então, é importante o equilíbrio da carteira, também buscando, nesses cenários conturbados e incertos, que a gente tenha tanto apostas que sejam apostas de proteção, quanto também apostas que sejam movimentos que tenham essa mola propulsora quando a gente vê esses movimentos mais benéficos para a taxa de juros. Acho que chama atenção também a nossa posição grande de Eletrobras, sempre com a perspectiva de que a empresa, ao longo do tempo, passe a ser uma grande pagadora de dividendos aqui. Tá? Com isso, a gente teve um desempenho que praticamente ele anulou o ganho do mês de janeiro de 2025, né? O que subiu em janeiro acabou caindo em fevereiro. A gente não vê um grande descolamento em relação ao que tem sido, né, a questão do comportamento das ações aqui. Para o restante do ano, fica bastante essa questão toda da definição dos cenários. Eu acho que lá fora, em relação ao crescimento e aos efeitos que o Trump vai provocar na economia americana, obviamente também na taxa de juros e no próprio fortalecimento ou enfraquecimento do dólar. E aqui no mercado doméstico, acho que ganha terreno cada vez mais o receio em relação a medidas fiscais expansionistas que venham eventualmente a ser tomadas, com essa pecha eventual de já se antecipar o pleito eleitoral de 2026. Acho que essa é um pouco da avaliação do que a gente tem para o ano para os meses aqui adiante, para as semanas adiante. A gente enxerga, portanto, aqui essa balança em que fica a questão muito em relação ao crescimento versus o arrefecimento, e se o arrefecimento for importante, a questão das moedas impactando, obviamente, também as companhias. Bom, pessoal, sobre o mês de fevereiro de 2025 era isso. Espero que tenham gostado e até o próximo mês. Um abraço.